ele como instrumento em tuas mãos para nos abençoar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, toda a igreja concorda diz: amém. Glória a Jesus. Minha irmã, meu irmão, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Abra a palavra de Deus no Salmos. Salmo de número 46. Aleluias. A bênção de Deus estarmos reunidos mais uma vez em torno desta mesa. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Jesus. A fé perfeita em Deus. Aleluia. Cântico sobre Alamote. Alamote quer dizer voz de soprano. Adriano faria bem esse salmo. Todos encontraram? Amém. Glória a Jesus. Está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Glória a Jesus. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele vai cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso. Glória a Deus. Tome seu assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Poderoso é o teu nome, Jesus. Não faz muito tempo, parece que foi ontem, a Ashley chegava em casa, depois já de algum tempinho que passou a frequentar a creche, e foi direto em mim. Pai, falou aí, você faz xixi em pé ou sentado? Parece que foi ontem, né? E hoje ela já está ali prestando o Enem. Glória a Deus. Está retornando para casa agora e por isso não está aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, oro por ela e peço que os irmãos também orem, porque está caminhando, andando nos caminhos do nosso Deus. Meus amados irmãos, o título desse sermão é Enquanto o mundo se abala, Deus permanece. Aleluia. Tem essa palavra de Deus para você. O mundo pode se abalar, mas o Deus que você serve, Ele permanece. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nessa semana o mundo volta os seus olhos aqui para a nossa nação, lá no Pará, onde vai acontecer uma reunião importante, a COP30, onde os governantes, os representantes de muitos países buscam soluções para as crises ambientais. É simbólico a gente nessa noite falar sobre tempestades, porque ali eles se reúnem para tentar encontrar respostas
E porque a temperatura do planeta aumenta, porque tempestades como a que aconteceu no Paraná, esta semana que passou, estão acontecendo. É simbólico também, porque há pouco mais de um século, há pouco mais de 100 anos, foi ali também no Pará, que Deus trouxe os missionários para fazer aquele movimento pentecostal e que veio abalar corações, veio curar crises, veio sanar tempestades que haviam na alma. Quando ali, sobre a influência do Espírito Santo, deram início àquilo que se tornaria as Assembleias de Deus no Brasil. Hoje o mundo retorna seus olhos para esse local, mas enquanto as nações buscam respostas para a criação de Deus, nós, enquanto igreja, proclamamos que esse mesmo Deus continua sendo refúgio. Aleluia! O mesmo Espírito que soprou lá em Belém, na mente, no coração dos missionários Gunnar Wingre e Daniel Berg, também está aqui nessa noite. Aleluia! Junto conosco, tocando e aquecendo os nossos corações, soprando da mesma maneira, trazendo vida, trazendo consolo, aleluias, dando direção ao povo que ele chamou. Há dias, irmãos, em que o céu parece que escurece, de repente, e de forma muito rápida. O coração parece que vai bater na mesma sintonia que a ventania, que os trovões, que os relâmpagos. A natureza parece gritar, o vento parece ganhar voz, e eu e você, nesses momentos, reconhecemos a nossa pequenez. Verdade, Jesus. Sabemos que nada somos, sabemos que precisamos de alguém que é algo muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E esse algo maior tem um nome, ele se chama Jesus. Glória a Deus. O Paraná viveu isso recentemente. Nós, pela misericórdia do Senhor, não passamos o que eles passaram lá. Talvez possamos contribuir com bens materiais, com recursos, com auxílios e com oração. Aleluia. Mas eu queria chamar a sua atenção, é que a exemplo do que aconteceu lá, foi uma tempestade externa. Mas eu quero falar nessa noite das tempestades internas. Aleluia. Aquelas que abalam a nossa estrutura. Aquelas que não só vêm para derrubar casa, para destelhar, para deixar cidades inteiras sem luz, sem água, sem abastecimento, mas aquelas tempestades que vêm e assolam a nossa natureza, o nosso âmago, o nosso íntimo. Aleluia. É sobre isso que quero falar com você nessa noite e dizer que o Salmo 46, ele nasce desse contexto. É um cântico que é erguido em voz ao meio do estrondo das lutas, das perseguições. O povo de Deus ali cercado pelo exército assírio. Senaqueribe ali tentando sitiar a cidade, mas o salmista ainda encontra forças para louvar ao Senhor através desse cântico. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A canção, é importante frisar, ela não nega a existência das lutas, ela não nega a existência das tempestades, mas ela revela a presença de um Deus que caminha no meio das lutas, que caminha no meio da tempestade. Deus não deixa a gente passar sozinho pela tribulação, Ele está conosco, Ele está estendendo as mãos, e nós precisamos manter esse contato com Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos para Cristo, vemos essa presença ganhar a forma humana, porque Ele veio na terra
Ele encarnou, tomou a forma de homem, aleluias. Ele foi aquele que se sentou com os discípulos em volta da mesa. Hoje nós temos esta mesa simbólica aqui, mas que ela representa muito mais do que o símbolo do pão ou do cálice. Ela representa a presença do Senhor Jesus aqui no nosso meio. Grande Deus. Aleluia. É esse mesmo Jesus que vai se encontrar com a mulher samaritana e vai lhe dizer: olha, há tempestades na sua vida, porque os problemas que você tem não são poucos, aleluias, contextualizando. Mas Jesus disse para ela: se você beber a água que eu te der, você nunca mais terá sede. Essa é a água que o Senhor Jesus está oferecendo para mim e para você nessa noite, aleluia. Por isso, nesse culto de ceia, nós somos convidados a renovar a nossa fé, a colocá-la de novo aos pés do Senhor. Mesmo quando os ventos sopram, parecendo que vão derrubar, parecendo que vão lançar por terra a nossa existência. Aleluia. A presença de Cristo não apenas acalma o mar, aleluia. Ela habita conosco, ela habita com você, minha irmã, ela habita com você, meu irmão, aleluia. Esse cântico, ele nasce de uma ameaça que veio numa noite de medo. Aleluia, mas essa noite de medo, ela se transformou numa manhã de vitória. Quando Ezequias e Jerusalém estavam cercados, aleluias, ele se lembrou que há um Deus que traz libertação. É nesse cenário que o salmista vai ter a inspiração para proclamar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aleluia. É nessa mesma voz que eu quero que você, meu irmão, minha irmã, estejamos nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não tema as nuvens escuras, não tema os ventos contrários. O salmista nos mostra que esse Deus está presente mesmo quando tudo desaba. E é sobre essa presença poderosa que eu quero falar com você em primeiro lugar. Então acompanhe comigo os versos de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. É curioso como o salmista, ele trabalha essa questão. Ele proclama inicialmente essa grande verdade que atravessou os séculos e chegou aqui ao ano de 2025 para estimular a minha e a sua fé, para estimular a minha e a sua caminhada com esse Deus que pode todas as coisas. Ele é socorro bem presente nas angústias, nas tribulações, Ele está presente conosco. O salmista, ele não descreve um Deus distante, um Deus que está lá longe, olhando você em apuros, olhando você na dificuldade, um Deus que está apenas entronizado, ali deixando você ao léu, deixando você a uma vida que não tem recurso, que não tem orientação. Não, pelo contrário, o salmista, ele anuncia um Deus próximo, aleluia, que caminha no meio do vendaval com a gente. A fé, portanto, que o salmista está aqui exaltando, não é você negar o medo, aleluia, mas é termos a convicção de que o Senhor está presente, mesmo quando o mar ruge, mesmo quando a terra se abala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus, na vitória por Jesus Cristo. Quando Deus está conosco, o caos perde o direito de ter a última palavra. Falar: não é mais você que vai mandar aqui, não, caos. O caos perde o direito de dominar o nosso coração, as nossas emoções, quando o Senhor está presente. A presença dele transforma a tormenta em cenário de revelação, em cenário que nos coloca de pé, que nos põe para avançar.
Veja você, em primeiro lugar, com Deus presente, o mar agitado se transforma em caminho de fé. Aleluia, sim. Pare um pouquinho e lembre-se comigo a história dos discípulos com Jesus, experimentando ali o terror das águas tortuosas, lá no Mar da Galileia, como está escrito no livro de Marcos. As ondas batiam contra o barco, os ventos assolavam, sopravam com violência, o medo toma conta dos discípulos. Aleluia, mas Jesus, o mestre sereno, ele levanta e ordena ao vento: cala-te, aquieta-te. Aleluia. Jesus está dizendo para nós nessa noite: confia em mim, eu estou no controle, eu estou presente. Eu creio, Deus. Aleluia. Figuradamente, há uma palavra para nós nessa noite: não deixe Jesus dormir no seu barco. Fale com Ele em oração, em cânticos, em louvores, em adoração. Aleluia. E Ele dará a ordem de aquietar a tormenta na sua vida. Aleluia. A presença de Cristo não impediu a tempestade no primeiro momento. É bem provável que Ele a permitisse, o ataque do inimigo, exatamente para ensinar os discípulos. E o Senhor, Ele é pedagógico. Às vezes Ele permite a luta na nossa vida, mas porque quer nos moldar a sua imagem, a sua semelhança. Ele quer fortalecer a nossa musculatura espiritual para que estejamos aptos a receber a bênção que Ele está reservando para nós. Aleluia. Quando o mundo quer afogar a nossa fé com as ondas da vida, com as ondas da adversidade, mas a presença de Jesus faz o impossível acontecer, acalmando mares, serenando almas, aleluia, e restaurando a confiança nele. O Senhor está restaurando a sua confiança nele nessa noite. Aleluia. Mas a presença dele também é confirmada, porque quando Deus está presente, a adversidade se converte em sabedoria. A dificuldade, o sofrimento, ela se transforma em escola de fé. Pare para pensar, porque se tudo estiver às mil maravilhas, estiver somente bonança, nós corremos um risco muito sério de nos afastarmos do Senhor. Mas Ele vai gradativamente trabalhando a nossa estatura espiritual, trabalhando o nosso caráter, para que a gente aprenda que mesmo quando o tempo estiver tranquilo e favorável, nós não podemos nos afastar dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. O grande pregador Charles Spurgeon não foi um homem saudável. A sua biografia, a sua história conta que ele padecia inclusive de depressão. Havia um grande risco dele se afastar dos caminhos do Senhor. Contudo, Spurgeon foi fiel até o fim. E dizem os historiadores que ele é considerado o príncipe dos pregadores. Talvez os sintomas que ele sentia pudessem tentar colocar na sua mente: olha, pare, desista. Parecia que a sua vida ia desabar, seria uma casa em ruínas, mas ele declarou: nunca aprendi tanto sobre Deus quanto no vale da dor. Deus tem seus métodos. Se Ele está permitindo que você passe por um momento de dificuldade, um momento de dor, um momento de adversidade, Ele está trabalhando um propósito maior na sua vida. Aleluias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Spurgeon está ensinando para mim e para você que ele descobriu que o vale pode ser transformado num santuário. Que aquele momento de deserto pode ser transformado numa cátedra divina, numa sala de aula de Deus, aleluia, para nos ensinar e nos tornar aptos a avançar no seu reino. A presença de Deus sustentou Spurgeon em meio à fraqueza
provando que o refúgio não está na ausência de tempestade, mas na certeza de que o Senhor caminha com ele. Aleluia. O Senhor caminha conosco, o Senhor habita em nós, aleluia, mesmo quando o vento sopra impetuosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu quero te dizer nessa noite, enquanto as ondas do mar tentam nos derrubar, a presença de Deus te mantém de pé. Aleluia. Enquanto os ventos do medo tentam silenciar a nossa voz, a voz do Senhor se ergue mais alta. Tenha a sensibilidade do Espírito Santo nessa noite. O Senhor está falando mais alto do que a sua luta, Aleluia. mais alto do que a sua dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o caos procura nos dispersar, nos separar, nos levar para longe da casa de Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A sua palavra, a sua presença nos mantém em união. Aleluia. Mas o salmista também traz uma outra parte, após colocar essa ideia da presença divina e o que nós discorremos aqui. Ele passa então a falar nos versos 4 a 7 sobre a estabilidade. Deus está presente, mas o crente tem estabilidade. Essa estabilidade ela vem exatamente da comunhão com esse Deus presente. Eu te convido novamente a ler os versos de 4 a 7 comigo. Acompanhe na sua Bíblia, por favor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. A essência continua sendo a presença de água. Só que agora o salmista ele muda parte desse cenário. As águas turbulentas agora dão espaço a um rio que traz alegria. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas, porque é segurança para o crente. Aleluia. Eu queria repetir aqui uma coisa que já disse algumas vezes, que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. O reino de Deus, ele é alegria. Glória a Deus, aleluia. E veja você, alegria não é felicidade. A felicidade depende das circunstâncias externas. Tudo precisa estar bom para que o indivíduo esteja feliz. Mas, aleluia, a alegria, ela parte de dentro. Ela é a fonte que vem direto do céu. Aleluia. Não precisa as circunstâncias estarem favoráveis para o crente estar alegre na presença do Senhor. Aleluia. Há esse rio que flui, que jorra para a vida eterna, trazendo essa alegria inesgotável para as nossas vidas. Aleluia, eu creio. É um fluxo de água correndo dentro da alma dos que vivem em comunhão com Deus. E essa noite nós estaremos em comunhão com o Papai do céu. Aleluia. Quando o crente se assenta à mesa do Senhor e se alimenta da sua presença, encontra o mesmo rio de paz que corre do trono celestial. A comunhão com Cristo é fonte viva que jorra em meio ao deserto das aflições. Parece que ninguém me vê, parece que ninguém está me ouvindo. Aleluia, tem um Deus que está olhando para você. O rio da alegria está fluindo no seu interior. Essa fonte não se secou. Observe você, Ezequiel. Tem uma visão de Deus e ele vê um rio que fluía lá do templo e tornava férteis até as terras estéreis. Receba esta palavra nessa noite. Glória a Deus. O rio de Deus que está fluindo na sua vida
vai fazer a prosperidade brotar na sua Eu creio, existência. Jesus. Aleluia. Aquela terra que parecia infértil, aleluia, vai começar a frutificar. Receba esta palavra em nome de Jesus. Ele fala lá em João à mulher: aquele que beber essa água nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Você está disposto a ter esta fonte jorrando dentro do seu ser, na sua existência? Ela está disponível para você nessa noite. Aleluia. Quem tem Cristo em si tem um rio perene, aquele que não seca, Aleluia. aquele que não estanca, aquele que não vira deserto, aleluia. É um manancial constante que vence a seca da alma. Esse é o Deus que nós servimos, que cuida, que zela, que traz o alento, aleluia, que traz a salvação, alegrando aos seus súditos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda um segundo lugar que a gente precisa aprender, que essa comunhão, ela gera firmeza, ela gera confiança. Há um outro expoente no meio evangélico, John Wesley, e nós conhecemos o seu nome das igrejas wesleyanas, e ele testemunhou essa serenidade que Jesus fez com os discípulos lá no barco. No ano de 1736, ele ali junto com os irmãos morávios, pôde presenciar o poder milagroso de Jesus atuando, porque eles estavam também em um barco. Aleluia. E a tormenta vinha com todo fervor, mas ali os morávios orando, e John Wesley presenciou o milagre de Jesus, Aleluia. restaurando, salvando, evitando que aquele barco fosse a pique. Ele, então, encantado com os morávios, diz o seguinte: que tipo de fé era aquela dos morávios? A fé que canta enquanto o barco ameaça afundar. Que lição para mim e para você, que durante a nossa luta, que durante a tribulação, porque o inimigo sempre investirá contra nós, não pense você que você terá uma vida de bonança, de tranquilidade. Aliás, isso é até um termômetro. Se as coisas estão muito tranquilas, desconfie, aleluia, porque o nosso lar não é aqui, estamos aqui de passagem, estamos aqui peregrinando, aleluia, e o inimigo tem que lutar contra nós para tentar nos afastar, mas façamos como John Wesley observou nos morávios, está na luta, mas estou louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor, aleluia, Jesus. Eu queria então que você entendesse isso, que enquanto o mundo desaba em incertezas, o rio de Deus continua fluindo dentro de nós. Amém. As incertezas que cercam o homem e a mulher, aleluia, elas não atingem o crente, porque o crente sabe onde está repousando a sua fé e a sua certeza. Louvado seja o nome do Senhor. As vozes do medo ecoam mais e mais e mais, tentando repetir, tentando lá fora falar: olha, acabou, agora não tem mais jeito. Mas louvado seja o nome do Senhor. A comunhão que nós temos em torno dessa mesa nos lembra que nós não estamos sós. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite. Poderoso. Jesus está aqui nessa noite, minha irmã. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele te acompanha, Ele te sustenta, Ele te alimenta. Aleluia. Exaltado é o teu Aleluia. nome, Senhor. Aleluia. Mas o salmista, ele não para por aí. E é possível nós ainda identificarmos mais uma lição preciosa. Que esse Deus está presente, que esse Deus está em comunhão conosco, mas em terceiro lugar, que esse Deus cuida da gente. Aleluia. E Ele cuida da gente de um modo todo especial. Muitas das vezes Ele vai no individual, Ele vai no singular, Ele vai ali no separadinho, tete a tete com você.
mas muitas das vezes Ele está nos porões da história, nos bastidores dos reinos, atuando para abençoar a minha e a sua vida. O salmista agora, nessa certeza, ele ergue o seu olhar e contempla o Deus que não apenas consola o coração, mas Ele governa a história. Aleluia. A caneta da história está nas mãos do nosso Deus. Aleluia. Bendito é Deus para sempre. Aleluia. O mesmo Senhor que é refúgio pessoal, Ele também tem a soberania universal. Ninguém pode com Ele. Se preciso for, Ele derruba reinos. Eu creio assim, Jesus. Veja hoje as muralhas da China, que não passam ali daquelas ruínas, que viraram ponto turístico, nada mais. Passou, mas aleluia, o reino de Deus jamais terá fim. É interessante que Ele faz cessar a guerra, que Ele quebra o arco, que Ele despedaça a lança, Aleluia. que Ele queima os carros no fogo. Sabe o que Deus está dizendo para a gente através desse salmo? Que aquela luta está nas mãos dEle. Eu creio, Jesus. Aleluia. Aquela luta vai se tornar cinzas, aleluia. Em nome de Jesus. Deus vai aniquilar a sua luta, a sua tribulação. Aleluia. Os carros de guerra eram a maior representação do poderio bélico daquela época. Carros, muralhas, aleluia. Mas Deus está dizendo, eu queimo tudo isso aí que você tem no fogo. Aleluia. Você não pode ir comigo, aleluia. E Deus esmiuça, torna em nada. E eu profetizo na sua vida nessa noite, Deus está pulverizando aquela luta que te aflige. Glória a Deus. O Deus que reina sobre as nações e conduz os séculos com precisão, quem assegura? Ele tem o tempo nas suas mãos. Não é o seu relógio, não é o seu calendário. Confia em Deus que a hora vai chegar no tempo dele. Aleluia. O caos que a gente enxerga é apenas o palco em que Deus escreve. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem um ditado que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, está errado. Deus escreve certo, aleluia, por linhas certas. E a história da sua vida está nas mãos dele. Aleluia. O salmista, ele não teme o caos que existe na terra, porque ele sabe quem é que está governando o céu. Aleluia. Você sabe quem é que está governando o céu? Então não precisa ter medo aqui, porque o Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aleluia. Tudo está no controle dele. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Mas veja, o salmista mostra o cuidado de Deus quando ele coloca que o domínio dos impérios humanos está na mão do nosso Senhor. Você lembra da história de José? Traído, vendido, lançado na masmorra, mas Deus entra em cena e se levanta e muda a história de José e o faz governador do Egito. Faz ali aquele que prefigurava a imagem, a pessoa de Jesus como salvador daquela nação, aleluias, para a família, para aquele povo. Lá no fim da jornada, José então vai compreender: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Aleluia. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo por que as coisas estão acontecendo. Parece que está do avesso, parece que está de cabeça para baixo. Aleluia, mas Deus está dizendo, daqui a pouquinho você vai entender que era propósito de Deus, que era a minha mão trabalhando para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Quando nós olhamos para trás, percebemos que cada lágrima, que cada curva do caminho, que cada atraso aparente, aleluia, escondia um propósito. Deus governa o tempo, Deus governa a história, Deus governa o invisível. Mas ainda há uma perspectiva que eu quero destacar com os irmãos. O cuidado de Deus é mostrado quando a sua soberania inspira confiança,
mesmo quando a história mostra que tudo está do avesso, bagunçado. Aleluia, Jesus, eu creio. Eu falei aqui de Spurgeon, falei de John Wesley, eu vou falar de Martinho Lutero. Nós tivemos no último dia 31 a comemoração, 508 anos da Reforma Protestante, e que Lutero foi um dos principais, não foi o único, mas foi um dos principais e aquele que talvez mais tenha se destacado, porque teve a coragem de pregar suas teses lá na porta da igreja, onde eram colocados os noticiários da época. E Martinho Lutero, séculos depois de que é escrito este salmo, ele encontra uma outra tormenta, não no mar, não no lago, não no rio, mas tormentas de ideias, tormentas de impérios, tormenta de dominadores que viviam na sua época. Mas foi exatamente nesse contexto que ele se agarrou a este salmo de número 46. E ali, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele compõe um hino que até hoje nós cantamos: Castelo forte é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O Deus que você serve vai fazer você cantar no meio da luta, no meio da perseguição, no meio da tribulação. Deus vai colocar inspiração na sua mente para ser criador, aleluia, de hinos, de poesias. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso é o teu nome, Jesus. Enquanto os exércitos se armavam, Lutero, ele declarava: ainda que tudo se abale, Deus permanece firme. Glória a Deus. Aleluia. E aí eu volto os nossos olhos para o culto de ceia dessa noite, e toda vez que a gente se assenta ao redor dessa mesa, simbolicamente falando, nós repetimos a mesma verdade que Lutero falou, agora em outro idioma: Cristo vive. Você pode repetir comigo? Cristo vive. Cristo vive. Aleluia. Aleluia. Para a gente encerrar, voltando à história lamentável que aconteceu no Paraná. Aliás, Pará e Paraná, as palavras são parecidas e as duas têm a ver com rio. Rio Grande, rio largo, que faz alusão aos grandes rios que existem em cada um desses estados. Os ventos arrancaram telhas, derrubaram árvores, deixaram cidades inteiras sem energia. Lembrando de como em poucos segundos a força da natureza ela revela a nossa fragilidade, que a nossa estrutura não vale nada sem a ajuda de Deus. De igual forma, grandes tempestades também podem estar assolando o nosso coração. Eu não sei qual a tempestade da sua vida, o desemprego que bateu a porta, a incerteza que faz você tremer, porque como eu vou sustentar a família, como eu vou prover o mantimento na minha casa. De repente, é o diagnóstico que chega como um vento gelado, daquela tempestade que chega de repente, e as lágrimas insistem em cair. Às vezes o chão se molha, não pela chuva, mas pelo choro que a gente derrama. Às vezes é alguma questão na família, e que leva a divisões, a afastamento, a separações, e você olha para o futuro e ele está um pouco embaralhado, e as forças parecem acabar, porque a família seria o primeiro refúgio, o primeiro lugar onde você buscaria auxílio. Mas nessa noite eu digo para você, ainda assim, Deus está no controle. Aleluia. Os ventos fortes atingiram o Paraná, mas não atingiram apenas construções. Há muitas famílias ali abaladas. Aqui também nessa noite pode haver
muitas almas que estão sofrendo tempestades. A voz de Cristo nessa noite para você é a mesma que ele usou no barco lá com os discípulos. Aleluia. Acalma-te, Glória a Deus. aquieta-te, Amém. eu estou no controle. Aleluia. Jesus não abandona a história, nem esquece os seus. Jesus não está esquecendo você. Aleluia. Quando as nações se abalam, como eu disse no título, Deus permanece. Aleluia. Glória a Deus. Quando os poderosos caem, a providência divina segue seu curso perfeito. Aleluia. Enquanto o mundo perde o rumo, estão amanhã se reunindo em busca de resposta. O reino de Cristo, ele avança silencioso. Ele avança triunfante. Glória a Ele Jesus. avança para a eternidade. Aleluia. Porque tudo que nós estamos vendo acontecendo no planeta, às vezes as pessoas querem justificar simplesmente com isso, a culpa é do homem. Mas não esqueçamos, a palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. Quando as águas então se agitam e o coração vacila, o Senhor nos convida à sua mesa, como estamos aqui. Aleluia. O pão está posto como sinal da presença dele, fiel, afirmando que eu quero alimentar a sua alma nessa noite. Glória a Jesus. Ele não está distante, está presente aqui. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É a mesa da comunhão. O pão nos sustenta. O cálice é uma promessa. Porque Jesus mesmo disse: fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes este pão, todas as vezes que beberdes este cálice. Portanto, nós temos nessa noite aqui uma promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Aleluia. Mas a promessa dele não é só para a vida futura. Deus prometeu vida com abundância aqui, aleluia. Então receba isso nessa noite. Aleluia. Você não espera apenas a tranquilidade quando nós partimos, quando o Senhor buscar a sua igreja. Não, Deus prometeu para você vida abundante desde já. Então receba nessa noite, aleluia. Até lá, até que o Senhor venha, continue confiando, continue cantando, continue descansando e continue operando a vontade do Senhor, aleluia, do Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça, permita eu orar por você nessa noite. Pai querido, aqui, Senhor, trouxemos a Tua palavra. Neste salmo, ó Deus, que representa a Tua presença, que representa a Tua comunhão conosco e que representa principalmente o Teu cuidado com a Tua igreja, com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Tu és aquele Deus que cuida no secreto, no individual, que cuida ali no pessoal, mas que está também presente nos anais da história. Aleluia. Tu, ó Pai, incomodaste reis, Tu tiraste sono de reis, e eu digo nessa noite para os Teus filhos e filhas aqui reunidos, que por causa dele o Senhor também tirará sono de reis nessa terra. O Senhor tem o controle, o Senhor tem o domínio, o Senhor tem a regência. Portanto, ó Deus, eu profetizo bênção, cura e libertação para cada um que aqui está, para as famílias, para os entes queridos que eles representam, ó Deus, que sejam impactados por Ti e recebam de Ti o carinho e a bênção, em nome de Jesus. Você diga comigo, amém, e aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças